boa noite, amigos. Muito boa noite, caros telenautas que nos acompanham pela TV Online Diário do Sertão, a primeira TV Online da Paraíba. Quero desejar que você seja muito bem-vindo a toda Cajazeiras, Souza, enfim, a toda a região, a todo o estado. Por que não dizer a todo mundo que nos assiste, já que estamos aí ao vivo, através da internet, através da rede mundial de computadores, e você nos acessa onde quer que esteja, através do seu tablet, através do seu celular, do seu computador, enfim. Sempre no mesmo endereço, www.diariodosertão.com.br/TV. Para você que nos acompanha todos os dias aqui, o Interview, o Sertão Alerta, enfim, toda a grade de programação da TV Online Diário do Sertão, e deixou de ver alguma edição de algum programa, não se preocupa, viu? Porque tá tudo acessível para você. É só você procurar www.diariodosertão.com.br/vídeos, e aí você vai ver lá toda a programação, o seu programa favorito, o Sertão Alerta, o Frente a Frente, o Interview com a edição de Souza, o Diário Esportivo, enfim, qualquer um dos programas que você gosta de assistir, que por algum motivo você não pôde ver ao vivo, você pode acessar depois acessando www.diariodosertão.com.br/vídeos. Para nos assistir ao vivo, você já sabe, /TV. É a TV Online Diário do Sertão fazendo tudo para estar sempre perto de você, para estar sempre aí contando com o seu acesso, contando com a sua participação. Afinal, o programa interativo, o programa também é seu. Você me ajuda sempre a fazer através das redes sociais, através do Facebook, Diário do Sertão, também através do Twitter, @Diário do Sertão, e aí abaixo da nossa tela, onde você já sabe que pode mandar o seu recado, mandar o seu abraço para o entrevistado que nós temos todas as noites, pelo menos eu aqui no Interview, nas segundas, terças e quintas, aqui direto de Cajazeiras. E hoje, como já era de se esperar, eu trago mais uma personalidade, mais alguém para a gente viajar pela trajetória, para a gente conhecer um pouco mais. Eu trago um pouco da história de vida para vocês do empresário cearense Leilton Nery, que está aqui do meu lado. Leilton, seja muito bem-vindo à TV Diário do Sertão. Espero que você se sinta à vontade. Como eu te disse, é um bate-papo informal e a gente vai conversar e vai se divertir aqui. Boa noite, Ada. Boa noite a quem está assistindo agora a TV Diário do Sertão, através do programa Interview. E estamos aqui para o bate-papo que você tanto fala e tanto anunciou, né? Isso, Leilton, aí contando, claro, como sempre, com a sua participação, viu? Não deixe de nos acessar através das redes sociais, não deixe de mandar o seu abraço, a sua pergunta aqui para o Leilton, que a gente vai fazer, a gente vai transferir a sua mensagem, sim, ok? Então vamos começar a nossa conversa falando do início da sua vida, pode ser, Leilton, claro, se você permitir que a gente faça aí essa viagem pelo tempo. Leilton é natural do Ceará. Natural de Palmirim, no Ceará. De Palmirim, onde você reside até hoje? Onde resido até hoje. Toda a família de lá, Leilton? Não, eu nasci em Palmirim, né? E minha família, meus avós vieram aqui da Paraíba, né? A família Nery é de Prata, na Paraíba, e a Nóbrega é de Patos. Prata, onde fica Prata? Prata é aqui no Cariri da Paraíba. Próximo a Monteiro. Próximo a Monteiro. Divisa com Pernambuco. E se instalaram... E a sua família materna ou paterna? Paterna. A materna também é paraibana, descendente de paraibana, que é de Patos. São os Nóbregas. Então, seus pais, que por acaso foram... Meus avós, seus avós. paternos e maternos, foram aqui da Paraíba. Se instalaram em Palmirim. Se instalaram em Palmirim. Já em Palmirim, né? Foram comerciantes lá e nasceram, né? Meu pai, Aldeísio, e minha mãe, Terezinha, né? Em Palmirim. E eu nasci também em Palmirim, meus irmãos todos de Palmirim. Quantos irmãos você tem? Éramos 5 do primeiro casamento do meu pai. Um faleceu aos 18 anos e hoje eu tenho mais 2 do segundo casamento do meu pai. Tem uma Então, convivência são bacana, 6. vocês? Nós temos uma relação muito boa entre irmãos, que eu acho que a família é a base de tudo, né? Então tem que ter
uma relação boa, né? Então nós somos bons amigos, se dão muito bem. Então, nasci em Palmirim, permaneci em Palmirim, saí há algum tempo, depois que eu casei com uma pessoa daqui de Cajazeiras, né? Morei em Cajazeiras, mas voltei a morar em Palmirim. Estudei em Palmirim, estudei em Cajazeiras. A sua infância? Mas minha infância foi em Palmirim. A sua infância foi toda lá? Minha infância toda em Palmirim. E com esses 4 irmãos, digamos, 4 irmãos que você conviveu a infância, foi isso? 4 irmãos convivendo a infância em Palmirim. Você fica aí na ponta, no meio? Eu sou o mais novo de 5. É o mais novo, né, dos 5? Tem o Léo Tássio, o Leoberto, o falecido Leoton, que hoje eu tenho um filho que também traz o nome dele, Leoton. Nailê, minha irmã, que só teve ela de mulher, e eu o mais novo. São nomes todos parecidos. Todos parecidos, né? Meu pai quis, quando nasceu o mais velho, meu pai quis, a minha avó era Leopoldina, e meu pai é Pitácio. E ele quis fazer uma junção dos nomes, Leotácio. Léo de Leopoldina e Tássio de Epitácio. As pessoas costumavam muito fazer essa junção de nomes, né? Costumava. Eu tenho uma sobrinha que até um pouco esquisito, mas o nome dela é Terelaura. Porque é Tere de Terezinha, minha mãe, e Laura da mãe dela, né? Podia ser Tereza Laura, mas aí virou Terelaura. Terelaura. Então o pessoal gosta muito de unir os nomes, né? Acho que hoje em dia está se tornando menos comum. As pessoas estão usando nomes mais simples. Acho que está voltando a era da Maria, do Joaquim, do Pedro. Mas antes, ai meu Deus, Francine era uma união da mãe com o pai, do avô com não sei quem. Eu até prefiro porque na vida de comércio, de empresário, de político, que nós vamos chegar lá, todos me conhecem por Leilton, mas eu preferia que me chamasse até de Chico ou de Francisco, porque não é Francisco Leilton. Porque muitas vezes eu estou conversando com uma pessoa, como é teu nome? É Leilton. Com pouco tempo, sim, teu nome mesmo. Então se fosse um nome mais popular... Mais marcante. Né? Mas eu acho que o seu nome assim diferente é mais marcante. Talvez as pessoas não entendam de primeiro. Eu sofro com isso também, viu, Leilton? As pessoas nunca entendem de primeiro. Ada. Como? Ada, eu sempre soletro, A-D-A. Pra ficar mais fácil das pessoas pegarem. Então eu preferi que meu nome fosse mais simples. Um Joaquim, um Cícero, entendeu? Mas é isso, a vida é essa. É isso, eu acho que o seu nome é muito bacana, Leilton, um nome forte. Vamos conversar um pouquinho mais sobre a sua infância, lembrar um pouquinho mais. Eram 5 irmãos, então a brincadeira rolava solta. Em casa mesmo, era uma faixa etária próxima? Não, nós não éramos uma faixa etária muito próxima, não. Mas eu fui criado pela minha avó. Então eu ia diariamente na casa da minha mãe, tinha uma aproximação com meus irmãos, mas eu tinha na rua, porque cidade do interior tem aqueles amigos de rua, né? Da própria rua que você mora. Então eu tinha muita amizade era amigo, pessoa minha de confiança e tudo, que se chamava G. O nome dele é Geraldo, o apelido é de G. Inclusive é de saudosa memória. E nós tínhamos uma equipe de amigos. Era eu, Roberto, Geraldo, Valdemar, Paulo Alves. Então nós éramos assim, nós tínhamos um amigo entre 6, 7, entendeu? Que nós estudávamos juntos, brincávamos juntos. Brincar na rua. Brincávamos juntos. Até antes que tinha os trabalhos de equipe na escola, nossa equipe só era formada entre a gente, não entrava ninguém. Nem nós íamos para outra equipe, nem ninguém entrava na nossa equipe. Tá entendendo? Mas nós tínhamos uma proximidade muito grande, né? Palmirim é uma cidade pequena, uma cidade que antes tinha menos. Hoje Palmirim tem 80% calçamentada, mas tinha poucas ruas calçamentadas. Então eu brincava naquela lama, brincava naqueles riachos, naqueles açudes, né? E brincadeira normal de criança. Muita bola, muita seta, muito peão, que hoje criança não brinca, né? Antigamente as crianças passam pela infância infância muito rápido, né? A tecnologia está tirando a diversão da criança, né? Prazer de brincar. O prazer de brincar, porque eu lembro que nós brincávamos de comprar boi, né? Um osso de gado,
né? A gente comprava uns caminhões de madeira e carregar, nós éramos empresários. Já de criança a gente brincava de empresário. Comprava boi, pegava as carteiras de cigarro, fazia a nota, valorizava na nota de cigarro tal, vale tanto, então, entendeu? Então a gente tinha essa brincadeira. Tinha as brincadeiras de seta, de peão, desse tipo de coisa, que hoje as crianças não têm mais esse tipo de brincadeira. Que hoje né? talvez as crianças nem conheçam. Nem conheçam, né? E é uma coisa que está deixando muito a desejar, são as brincadeiras e as tradições, né? Nós temos lá em Palmirim um São João muito bom, um carnaval muito bom de criança, né? Uns vesperais muito bons, que hoje não se vê, tá entendendo? E noite de Natal no mercado, então nós éramos aquelas crianças que saíam para se divertir na noite de Natal, tá entendendo? Que hoje não se vê, né? Hoje dificilmente as famílias se juntam, né, nessas noites, nesses dias festivos, enquanto mais as crianças, né? Leilton, nessa época em que você era criança, tinha essa liberdade de brincar na rua, o que seus pais faziam? Meus pais eram funcionário público. Meu pai é funcionário aposentado da Secretaria de Saúde do Estado e minha mãe é professora do Estado, né? Mas eu também não tive uma vida só de brincadeira, não. Eu com uns 10 anos de idade eu comercializava já. Eu saía de Começou a Palmirim trabalhar. e ia vender revistas no Baixio, na feira do Baixio. Aqui de Cajazeira passava um caminhão feirante, se eu não me recordo, mas Seu Ferreira é o nome do motorista. E no domingo de manhã cedo eu ia pegar minhas revistas e ia fazer a feira do Baixio, na feira do Baixio. Então com 10 anos de idade eu já tinha meu dinheiro próprio, as minhas brincadeiras para comprar meus brinquedos. Tá entendendo? Leilton, e quanto à vida escolar? Você lembra quando iniciou? Foi lá em Palmirim mesmo? Iniciei em Palmirim, né? No Dom Francisco de Assis Pires. Antes tinha jardim de infância, né? Série A, Série B, então. E fiz até 75 eu estudei no Dom Francisco de Assis Pires. Depois vim para 11 de agosto terminar meu primário, né? E em 81 eu vim para Cajazeira fazer o primeiro ano do segundo grau. Depois daqui eu estudei um ano aqui em 81, em 82, 83 eu estudei no ICO. Terminei técnico agrícola, que hoje é conhecido como curso médio de agronomia, não é? Mas minha infância foi voltada e estudada toda em Palmirim. Mas entendeu? aí nessa época que você saiu de Palmirim para estudar em Cajazeiras, você já trabalhava? Eu comecei a trabalhar aos 10 anos de Aos idade, 10 anos, entendeu? então você já Com trabalhava. 13 anos eu passei a ser, eu trabalhava como secretário do grupo de extensão de estiagem no Ceará, que tinha o GESCAP, que era um grupo de extensão contra a seca, e eu trabalhei como auxiliar de escritório, fazendo folhas de pagamentos, entendendo? Fazendo relatórios. Então, com 13 anos, eu já prestava serviço à Prefeitura de Palmirim e recebia, outra pessoa tinha que receber o dinheiro por mim, porque eu era de menor, tinha 13 anos de idade, eu já tinha a responsabilidade de todo dia estar no batente, todo dia estar lá no escritório para fazer relatórios, para fazer folha de pagamento do mês. Então, quando eu estudava, mesmo em Palmirim, eu trabalhava. Já trabalhava aos 13 anos, já trabalhava em escritório. Quem te tirou de casa? Como é que surgiu essa história de trabalhar tão cedo? Quem disse, você pode, você é capaz? Como é que aconteceu isso? Porque é muito novo e já é uma tarefa que exigia uma responsabilidade. Meus amigos eram de famílias tradicionais de Palmirins e pessoal que tinha uma condição de vida muito boa, sabe? E vinham do comércio. E eu me influenciei, entendeu? Me influenciei por eles, né? Paulo era filho de seu Zé Alves, tinha um grande comércio. Esse Geraldo, o pai dele, tinha uma mercearia, seu Leandro. Roberto, o pai tinha um mercantil, antigamente chamava de bodega, né? Mercearia. Entendeu? Então nós tínhamos um vínculo e eu sempre estava no mercantil de um, na bodega de outro, tá entendendo? E eu achei que ali também eu podia crescer também, ter meu próprio negócio, tá entendendo? Então quando eu deixei de vender revista, eu fui trabalhar como office boy, não como office boy, mas como
já como auxiliar do escritório mesmo, E essa questão datilografando e da tudo. venda de revista, como é que começou? Era em outra cidade, né? Baixo. Era, em Baixio. Quem foi que te levou? Eu sempre gostei de gibi, né? Sempre gostei, eu era criança, eu gostava muito de ler gibi e fazer palavras cruzadas. Então, quando eu tinha muito gibi lá em casa, eu comecei a, digo, eu vou pro Baixio e vou vender na feira lá. Porque antes a feira de Palmeira era no domingo, Os seus gibis usados. os seus usados, né? Meus, Teu espírito empreendedor É. desde muito novo. Porque em Palmeirinha, a feira de Palmeira era no domingo, tá entendendo? Então no domingo eu vendia, minha mãe fazia, meu pai tinha farmácia, e minha mãe fazia aqueles picolé din-din, né? E eu vendia no domingo. Não era por necessidade. Não era por porque você necessidade, sentia porque eu vontade. sentia vontade, entendeu? Eu sentia vontade. E eu vendia din-din. Quando a feira de Palmeirinha no governo de seu Nildo Fernandes, ele acabou a feira do domingo, botou para o sábado, e eu tinha muito gibi, eu digo, não dá certo eu sair daqui para vender picolé no Baixio. Eu tinha muita revista, eu digo, eu vou botar no Baixio para vender. E fui vender. E entendeu? conseguia E consegui, deu certo, entendeu? E achava bom porque tinha as paquerazinhas nas feiras lá e tal, e achava bom e foi bom, foi bom. Foi uma experiência de Quantos anos você tinha vida. nessa época? Tinha 10 anos, 10 a 11 anos de idade. E aí foi a primeira É. vez que você se meteu. Acho que nessa época, então, você já começou a perceber que realmente era o que você queria para sua vida. Isso. Ou você, nessa fase da infância para adolescência, você tinha um sonho de exercer uma profissão? Não, eu sempre imaginei ser comerciante. Sempre? Eu sempre imaginei ser comerciante. Sempre sonhou com sonhei isso? ser que comerciante. Ser comerciante. Eu nunca pensei na minha cabeça em ser político. Nunca. Meus avós foram políticos, meu pai, meus tios, entendeu? Mas são, e eu nunca pensei. Que é natural de cidade pequena, sempre tem alguém da família que já foi ou que é político, né? Isso. Devido à cidade ser pequena, Isso. então não tem como fugir disso. Isso. Mas você, antes da gente chegar na política e antes mesmo de chegar no comércio, você disse que saiu e mesmo se formou no ICO, não foi? Isso. Conseguiu terminar o Antes, técnico. Terminei técnico agrícola. E o que você imaginava nessa época, Leilton? Mesmo com o sonho, talvez na sua cabeça você já tinha planos de colocar um comércio, de montar o seu próprio negócio, enfim. Mas você fez o técnico porque achava que precisava estudar, porque era importante para você? Olha, eu fiz o técnico mais por influência de amigos. Porque justamente esses amigos de infância, eles foram todos estudar o primeiro ano, em 81, no ICOR. E eu vim para Cajazeiras. Tá entendendo? Quando foi, eles passaram, rapaz, vamos para ICOR, vamos para o ICOR. Vai estar todo mundo lá, só você que quer seguir outro rumo e não vai estudar com a gente. Influenciado. Então, eu voltei para ICOR e lá, como não tinha o científico, né? Eu fui fazer técnico agrícola. Muito jovem. Muito jovem, né? E fui fazer técnico agrícola. E em 86 eu passei no concurso do Banco Bamerindos. Estudei até 83 e fiquei trabalhando ainda com vendas, não é? Ajudando a minha mãe na farmácia também. Minha mãe ficou, quando na separação do meu pai, ela ficou com a farmácia. Mas aí, depois eu passei no concurso Banco Bamerindos e fui trabalhar em Umari. Em Umari. Que também é próximo. Que também é próximo a Palmeirinho, são 21 quilômetros de Umari. E na época do plano real, não, do plano do Sarney, né? Presidente do Sarney, plano cruzado, né? O banco fechou muitas agências. E inclusive a nossa fechou. E eles me transferiram para Curitiba. Quando transferiram para Curitiba e passaram muito a pagar mal. O banco pagava muito bem antes. Mas passou a pagar mal, reduziu muito o salário. Mas você chegou aí para Curitiba? Não cheguei porque eu estava recém-casado, não é? Depois eu passei no banco, eu casei com a menina daqui. De Cajazeiras. Você tinha quantos anos a quando Gorete. você casou? Eu casei com 19 anos. Casou muito jovem. Muito novo, velho. Eu a conheci ela aqui em 81, quando vim estudar aqui. E casei muito jovem, com 19 anos. Você tem filhos desse Tenho um casal. E ela é daqui, filha, irmã de Cabeção, o pessoal daqui Pão ali, filha do seu Inácio, entendeu? Dona Aurita, povo muito bom. Mas eu era recém-casado e eu não pretendi não seguir o banco, né?
Então eu montei uma pequena padaria no distrito de Felizardo, no distrito de Palmirim. Felizardo Vieira. É. Que meus familiares paternos são de lá, né? Você pegou essa grana que você recebeu do banco para poder investir ou você tinha feito um pé de meia? Não, na realidade, eu tinha um pé de meiazinho, mas eu peguei alguma coisa do banco também, né? Depois que eu saí para Felizardo, botei a padaria, eu vim para Ipalmirim, voltei para Ipalmirim. Montei uma padaria lá. Aí já, em Palmirim também? em Palmirim. No município? Na cidade de Palmirim. Eu saí do distrito e voltei para Palmirim. Nessa época que você abriu seu primeiro negócio, que foi uma padaria em Felizardo, você se mudou para lá? Mudei para lá. Fui morar lá. Ficou morando no distrito? Morando no distrito de Felizardo. Né? Então eu... Deu certo em o negócio lá? Deu certo. Em 87 eu me mudei para Palmirim. Apareceu a compra de um prédio lá. E o governo do estado, ele dava um incentivo para pequenas empresas, né? Dava um incentivo, e eu entrei nesse incentivo. Então eu comprei uma padaria lá e começou a minha vida em Palmirim nessa padaria também, lá em Palmirim. Já casado? Já casado. Logo vieram os filhos ou não? Logo meu filho veio... Não, depois de Seu 2 filho anos, é o Leoton. É o mais velho. Que é o mais velho, né? Depois de 2 anos... Em 89 que ele nasceu. Em 87. Você só tem os 2 filhos? Tenho 2 filhos. O Leoton e a Lorena. Né? Então depois que eu vim para Palmirim, que mudei padaria, em 92 eu me enveredei na política. Empresário em Palmirim, provavelmente conhecido de todos. Você nasceu e se criou em Palmirim. Nascido e criado, infância toda em Palmirim. Estudo, e aí agora empresário, tinha que ser político. Foi isso aí que eu estava te dizendo antes. Eu nunca pensei, né, entendeu? Eu não tinha essa afinidade com a política. Eu sempre fui assim de ajudar o próximo, porque eu sou muito católico, sou muito, sabe? Sou muito temente a Deus. Então eu gosto de ajudar aos necessitados mesmo, tá entendendo? Então, mas a política em si você não pensava? Mas eu não pensava em fazer política. E aí, foi por acaso numa reunião. Eu participava de reuniões políticas. Você era filiado a algum partido? Era filiado a um partido, tá entendendo? Então você gostava do debate? Porque meu pai, meu avô foi vereador por muitos anos, meu tio, o irmão do meu pai, foi vice-prefeito, tá entendendo? E eu participava assim dos embates políticos, mas eu não era voltado à política, tá entendendo? E como eu tinha uma amizade com o pessoal da família Alves, em Palmirim, seu Zé Alves, como eu falei, Paulo era muito meu amigo, fomos crianças, nos criamos juntos. Então o Luiz Alves tinha sido prefeito de 83 a 86 e estava querendo voltar em 92 a ser candidato. E não estava conseguindo conciliar o partido, o grupo, não estava conseguindo unir o grupo. E lá na hora da reunião eu digo, rapaz Luiz, tu sai candidato que se tiver só uma pessoa para votar vai ser eu. Não pode sair candidato. Então dali na reunião nós saímos e tal, e foi rolando. E teve nesse boato todo que eu tinha dito isso, né, houve uma manifestação popular. Algumas pessoas fizeram um baixo-assinada, entregaram a ele, né, para que eu fosse o candidato a vice dele. E um certo dia ele chegou com a esposa dele, na época ele estava casado com a Júlia, a doutora Júlia. E ele chega lá em casa, olha, eu tenho até baixo-assinado agora para você ser candidato a vice. Luiz, eu não tenho dinheiro. Contra o povo você não ia, né? Entendeu? Então ele se empolgou também, né? Porque ele estava querendo a situação dele boa, mas nós enfrentamos uma campanha pesada, sem dinheiro. Eu disse a ele, a campanha tem que ter algum dinheiro, alguma coisa, né? Tem que ter. Mas não pensava. Então o povo mesmo foi que incentivou a mim a ser com essa baixa-assinada. Então em 92 nós fomos eleitos prefeito. Ele prefeito e eu vice-prefeito dele. Com o apoio do povo não tinha como não ganhar. Com o apoio do povo, Com o apoio do povo mesmo, que nós fizemos uma campanha pé no chão, sem nada. O povo ajudando. E saímos vitoriosos. Muito
bom. Né? Então, a gente vai continuar a nossa conversa daqui a pouco, falando sobre política, falando um pouco mais sobre o empresariado, mas daqui a pouquinho, depois de um intervalo comercial bem rápido, gente, não sai daí, daqui a pouco a gente volta. TV Diário do Sertão, a sua TV online. Assista a nossa programação também em nossos sites parceiros. Televisão na Paraíba. Sertão Informado. Paraíba Urgente. O Diário de Vieirópolis. Pedra Branca News. F5 Paraíba. Aparecida 1. CZ Informado. Araçás FM. Agitos Play. Cofemac. Alô Sertão. Vale Informado. Diamante Online. Cajazeiras Boa. PB Atual. Mais PB. Ibiara Agora. E Blog do Furão. Fique de olho nas novidades da TV Diário do Sertão, a sua TV online. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Não se preocupe com horário. Se precisar, pode contar com Central Lab. Em Cajazeiras, estamos funcionando com atendimento 24 horas para a realização de exames laboratoriais. Tudo isso com instalações modernas e grande infraestrutura, dando agilidade nas análises e entrega dos resultados, garantindo laudos confiáveis e com a qualidade que você já conhece. Central Lab Cajazeiras, agora 24 horas com você. 8832-2211 e 9828-1111. O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine. Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos. Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família. Acerte no melhor preço e pague como preferir. À vista com super descontos ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão. Leia Livraria e Magazine o ano inteiro com você. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. De volta com o seu interview ao vivo, exibido diretamente da sua TV online Diário do Sertão, a primeira TV online da Paraíba. E hoje, lembrar que logo mais, depois do interview, tem Frente a Frente, direto de Souza, mais uma entrevista palpitante. Jackson Queiroga hoje trazendo mais um convidado com assuntos polêmicos, dando notas de 0 a 10. Aliás, 0 ou 10 para assuntos polêmicos. Você não perde por assistir. E aqui no interview nós continuamos batendo papo com o Leilton, empresário cearense da vizinha cidade de Palmirim. Leilton que nos contava sobre a vida dele, estávamos especificamente sobre a parte da política, não é isso, Leilton? Foi a primeira vez em que você se envolveu, que foi uma campanha realmente empurrada pelo povo, digamos assim, e que você conseguiu êxito. Empurrada pelo povão, o Luiz Alves, ele foi um prefeito sempre do povão, ligado ao povão, né? E eu tinha uma massa muito jovem, né? Eu não fui carregado muito pela massa jovem. Até esqueci de dizer que Palmirim, a tradição de carnaval lá era grande, né? Os carnavais de Palmirim. Então tinham grandes blocos, escola de samba boa. Então eu fui diretor de um bloco lá de carnaval. Então eu tinha um vínculo muito grande com a juventude, tá entendendo? Que eram os birinatos, tá entendendo? E nesse bloco, foi um bloco assim que teve uma participação de muito jovem, Palmirim, todo mundo gostou na época.
fiz uma administração boa na diretoria. Os kits que eu fiz na época era feito no bloco que fazia o Nana Banana, então todo mundo gostou, né? Eu sempre gostei de ser vaidoso com as coisas, tá, entendeu? Então eu trouxe... Isso atrai, chama a atenção. Isso atrai, entendeu? Então eu comecei a uma afinidade maior com os jovens, comecei a perceber que eu era um pouco vaidoso com isso, E né? você também, muito jovem na época. E jovem, Então surgiu a oportunidade e nós saímos vitoriosos. E administramos em Palmirim de 93 a 96. Tá Foi o entendendo? seu primeiro mandato. Meu primeiro mandato de vice-prefeito. Como vice-prefeito. Como Daí vice-prefeito. houve uma reeleição. Não, na época não tinha reeleição ainda, né? Foi uma candidata, teve uma tia minha que foi candidata, a esposa de um tio meu. Foi candidato, mas nós perdemos a eleição. Que seriam os sucessores do seu mandato. Isso. Na época nós tínhamos um compromisso com uma pessoa que nos ajudou muito na campanha e que seria eu o candidato, né, para prefeito. Mas houve um problema no partido e tudo, e coisa da política, né? As traições políticas é coisa que acontece. Sempre acontece, né? Então eu não saí candidato, saiu uma tia e fomos derrotados. Você terminou seu mandato ao lado do prefeito? Ou vocês se Terminei, afastaram? não. Eu terminei o mandato. É tanto que eu fui vice-prefeito novamente dele em 2004. Então houve um segundo mandato, não foi Não, uma reeleição. houve o segundo mandato sem reeleição, porque por conta que eu também fui escolhido pelo povo. Por conta que eu tinha me aborrecido muito em 96, né, na política, eu tinha ficado um pouco decepcionado. E eu achei por bem deixar a política de mão. Em 2000, quando o Luiz voltou para ser candidato, ele ele estava casado com a doutora Vera, a procuradora da República lá do Ceará. E eles bateram na porta da minha casa 1h da manhã, para que eu fosse candidato a vice. Porque as pesquisas era boa e tal. Eu disse, não vou não, eu vou tocar minha vida, eu vou deixar a política de mão. Isso na segunda vez. Isso para o segundo mandato. Eu vou tocar a minha vida, eu vou deixar de mão a política e vou tocar a minha vida. E nisso surgiu... Você deu essa resposta movido pela decepção. Movido pela decepção. E surgiu também uma oportunidade na minha vida para mim trabalhar de prestação de serviço à companhia de eletricidade do Ceará, a Coelce. Então eu estava também começando essa empresa, entendeu? Eu tenho um tio que foi prefeito lá em Picos, no Piauí, é político lá, foi prefeito por 3 mandatos, foi vice-prefeito, foi deputado no Piauí. Hoje é o filho dele, o Nerinho, que é deputado. E nós temos um relacionamento muito bom, de tio para sobrinho, tá? De primo para primo, que é o filho dele. E ele veio me buscar em Palmirim. Eu tinha padaria lá e ele disse, um dia eu estava um certo dia na padaria e ele chegou, sem eu esperar. O senhor veio me buscar para ir morar em Picos. Eu digo, tio Zé, eu não vou sair de Palmirim não. Ele disse, mas você vai, que você não forma seus filhos aqui não. Eu quero você bem de vida. Ele sempre gostou muito de mim. Eu vou ficar por aqui. Tá surgindo um negócio aí da empreita, para ser empreiteiro da Coelce e tal. Eu, tá bom, eu vim para lhe buscar para você crescer, porque a cidade é grande, Picos, no Piauí. Então você cresce lá. Mas você não quer ir, o que é que você vai precisar de mim? Eu disse, eu devo precisar de alguma coisa, comprar algumas coisas. E ele me ajudou muito. Então, tudo que eu tenho na minha vida foi ele que deu esse empurrão. Tá entendendo? Graças a esse tio. Graças a esse tio. Porque a política, ela tira muita coisa, patrimônio seu, sabe? Você sofreu grandes desfalques com relação ao que você tinha? Sofri grande desfalque no primeiro mandato, entendeu? E ele veio para me ajudar financeiramente, para me levar para lá, mas eu fiquei. Então eu fiquei e me dei bem na Coelce. Nós fomos escolhidos por 5 vezes a melhor empresa prestadora de serviço do Ceará, entendeu? E cheguei a ter 89 funcionários prestando serviço à Coelce, fazia um trabalho de arrecadação de contas, de corte de energia, de leituras, de ligações, então nós fazíamos esse trabalho.
Esse trabalho, essa sua experiência foi depois do segundo mandato? Do primeiro mandato. Foi entre o primeiro e o segundo? No primeiro, entre o primeiro e o segundo mandato. Então, depois de tudo isso, você ainda voltou para a política? Voltei por conta que eu fazia parte de um grupo. Como eu disse a você lá atrás, né, antes. Eu fazia parte de um grupo. Eu não era político, mas fazia parte de um grupo, né? Eu já queria que meu grupo estivesse no poder. Então... E política é uma coisa que... então o Luiz foi eleito, né, em 2000, eu não desisti. E nessa história de 2000, eu cheguei para ele e disse, olha, eu não sou candidato a vice. Agora eu tenho um candidato, que é Manuel Machado. Porque esse cara tinha levantado minha bandeira em 96. E eu estava sendo grato a ele. O candidato a vice é o Manuel Machado. Eu disse, não, mas você não pode tomar a iniciativa de indicar assim logo, nome e tal. Nós vamos fazer uma reunião e vamos ver quem é melhor. Eu digo, pois eu não participo da reunião, porque se eu for, eu vou defender o nome de Manel, porque eu estou sendo grato porque ele defendeu o meu nome em 96 para prefeito. Mas vamos fazer, mas tudo bem. Mas seu Raimundo Nazário, com a liderança política lá em Palmirim, e o filho era vice-prefeito opositor, está brigado com o prefeito, atual prefeito. Vamos tentá-lo trazer para o grupo. Então eu que arquitetei tudo isso para trazer o seu Raimundo Nazário para ser o vice. E nesse 2000 Luiz saiu vitorioso. Rachou o grupo do prefeito que estava no poder e saiu vitorioso. Nas eleições de 2004 ele voltou a me convidar para ser o vice. E eu não queria de jeito nenhum. É tanto que houve a convenção com o Luiz prefeito, o senhor Raimundo Nazário continuando a mesma chapa, a vice. Mas chegou um ponto que não decolou. Não decolou a campanha. Devido a tanta cobrança que o pessoal queria que retornasse, eu retornasse a vice e a chapa que tinha sido vitoriosa em 92. Entendeu? E já entrei depois da campanha, na época podia fazer cartazes, camisa e tudo, e eu já entrei, já tinha feito com outro candidato e tudo, e eu entrei e normalmente saímos vitoriosos. E aí, nesse segundo mandato, a decepção continuou ou você conseguiu... Não. A decepção continuou mais ainda. Porque nós tivemos um compromisso, eu fui no compromisso de ser o candidato a prefeito. Né? E eu passei 4 anos, o Luiz Alves me dizendo que eu era o candidato a prefeito. Na próxima você seria o candidato a Na prefeito. próxima seria o candidato. Entendeu? Isso acontece muito com os vices, não é? Na noite anterior da minha convenção, nós fomos falar com nossos deputados que nos apoiavam, né, e fechamos a chapa. Eu, o prefeito e o meu candidato a vice. Né, fechamos a chapa à noite, dia 29 de junho. No dia 30 de junho de manhã ele rompeu comigo. Então, por um motivo? Motivo que talvez não quisesse me ver como prefeito de Palmirim, né? Porque eu acho que causou uma certa ciúmeada. Porque nesse período de 4 anos de mandato, segundo mandato meu, o prefeito... Conseguiu se destacar? Talvez tenha sido isso. Talvez eu tenha sido isso. Eu assumi por 30 dias a prefeitura de Palmirim por conta de uma doença do prefeito, de saúde. E nesses 30 dias eu peguei uma prefeitura baqueada. 3 meses de salário de funcionários atrasados, 3 meses de transporte escolar atrasados, o hospital funcionando precariamente, ruas... E você, como vice dessa gestão, você não conseguia dar uma celeridade? Olha, tem um ditado que diz assim, vice e peito de homem não serve para nada. Você nunca vê nem nome de rua com nome de vice-prefeito, né? Nunca... Isso é para substituir mesmo. Você ainda tem essa visão até hoje? Dificilmente escuta um vice, né? É obrigado a ser muito escutar, talvez financeiramente. Até escuta, tá entendendo? Mas não faz, às vezes, o que o vice quer. Até escuta. Escuta, muitas vezes é usado só para o dinheiro da campanha. Aquilo que entra num ouvido e sai no outro, né? Você está aqui debatendo, olha, eu acho que deveria ser por aqui, por ali e tal, tá entendendo? Mas nunca faz. Porque o poder, eu tenho um exemplo dentro da minha própria família. O poder, ele cega muitas pessoas, né? Esse meu tio lá de Picos, ele, prefeito, tinha uma liderança enorme, ele tem um filho que hoje é deputado, o Nerinho, e a gente fazia pesquisa lá, encomendava as pesquisas lá, e ele saía em primeiro, o próprio filho saía em segundo. Tá entendendo?
os outros opositores a ele saíam em terceiro, em quarto. Tá entendendo? Quer dizer, naquelas pesquisas espontâneas, quem você votaria para prefeito de Picos? Saiu o pai, o filho em segundo, depois que saiu os adversários. Entendeu? E isso dava até ciúme nele. Tá entendendo? Porque o poder, ele mexe com a cabeça do povo. Leilton, mas eu quero saber de você. Então, E depois, quando esse episódio aconteceu, como é que você fez? Então, é isso que eu quero chegar. Quando eu assumi esses 30 dias, eu coloquei os funcionalismos em dias, paguei a Secretaria da Saúde e Educação um mês trabalhado, quer dizer, em um mês eu paguei 4 meses. Paguei os 3 atrasados e um mês trabalhado. Botei o transporte escolar em dias, reformei um pouco do hospital, comprei o que precisava. Eu então fiz uma sala de urgência, emergência, né, no hospital. Eu dei assim uma guinada em Palmirim, tá entendendo? Eu acho que isso causou um pouco de ciumeira, sabe? Palmirim não tinha onde tirar carteira de identidade, eu consegui um convênio com o governo de estado, convênio de leite para idosos, para criança que não existia, entendeu? Convênio de TB que não existia. Então eu fiz uma guinada, eu fui a Brasília, eu consegui recursos para calçamento, eu fiz esses 30 dias. Porque eu acredito que o administrador não pode estar só por trás do birô, né? Tem que ouvir o povo. Eu acho que você, para ser político e para administrar, você tem que ter 2 coisas na sua vida. Uma é gestão e outra é humanidade. Você não administra sem gestão e sem ser humano. Por que gestão? Porque você tem que administrar, né? Arranjar recursos, administrar, saber onde colocar. E humano, você tem que ter humanidade. Você tem que ouvir o povo, ouvir o mais carente, participar da vida do carente. Porque tem muito prefeito que chegou no poder e se isola do povo. Entendeu? Eu acredito que o prefeito é aquele que está na rua, que está ouvindo, que está atendendo. Não é? Leilton, no episódio do rompimento, você sabia que contava com o apoio do povo? Afinal, foi por essa única questão que você se candidatou por 2 vezes e conseguiu o êxito. Você se separou, rompeu e montou a sua candidatura ou você acabou desistindo? Eu até desisti da candidatura de manhã, né? Estava previsto para 9 horas a minha convenção e às 8 eu tomei esse baque, né? Eu até desisti da candidatura. E foi o dia todo desse... Foi cancelado o evento onde você se lançaria? Não, até porque você tem até às 0 hora da noite, né? Para encerrar a convenção, no dia 30 de junho. Mas ficou esse imbróglio todinho, né? Não é? E eu fui para casa da minha mãe, muito magoado, muito chateado e me reservei na casa da minha mãe. Mas ficou aquele povo lá indo lá, você tem que ser, você tem que ser. E eu saí candidato. Mas saí assim muito desgastado em termos de coligações, porque o ex-prefeito ele conseguiu levar os partidos que iam se unir a mim. Então, além de romper, ele apoiou outra candidatura? Ele ainda tirou os partidos que podiam fazer coligação a mim, tá entendendo? Então eu fiquei sem coligação, eu fiquei com um partido único. Eu só consegui ter 4 candidatos a vereadores, entendeu? Eu não consegui, dentro do meu partido eu tive que tirar o candidato a vice, porque eu não tive coligação, porque ele conseguiu levar todos os partidos para outra coligação. Então foi um negócio muito assim, muito marcante, né? Muito... E a decepção fez com que você perdesse também um pouco as forças de lutar. Isso. Não, mas eu tive uma campanha bonita em Palmirim. Campanha boa. Agora uma campanha sem dinheiro, era muito dinheiro lá com pouco dinheiro cá, entendeu? E na reta final faltou. Tá entendendo? Faltou na reta final alguma coisa para completar, né, nossa campanha. Mas eu estou satisfeito, eu participei, contribuí com minha cidade, contribuí com minha terra. Quando você diz participou, é porque não há chance de voltar para a política? Olha, eu não sei, né? A gente nunca deve dizer dessa água eu não beberei, mas eu até o momento eu não sei ainda se eu for para uma campanha que tenho meus compromissos com meus deputados, né? Na eleição há 4 anos atrás eu saí muito fortalecido na campanha de deputado. Eu votei em 2 deputados lá, o Camilo Santana e o deputado Guimarães para federal, e saí muito fortalecido, né, na campanha passada. Nessa campanha de prefeito eu não participei da campanha
de prefeito, não participei. Você não fez parte dos Não bastidores? fiz parte de bastidores. Por quê, Não. Cleuton? Porque eu ainda estava um pouco magoado, tá entendendo? Eu estava um pouco magoado. E esse ex-prefeito que fez que rompeu com você, que houve todo esse episódio na sua vida, ele estava em qual das... Hoje é o das irmão dele que é congregações? prefeito, o Wilson, né? Irmão do prefeito Wilson. Irmão do prefeito atual, entendeu? E outro motivo também, eu estava começando a minha empresa. Eu abri minha empresa em junho de 2012. Então não dava para me conciliar também política e minha empresa. A sua empresa que é no Entendeu? ramo de que é no água. ramo de água. É né? a Potira, que é água potira. Que você Envasamento de distribui água. aí. Entendeu? Eu invaso a água. E... Nós temos uma fonte, uma fábrica. Sei. Né? Nós Então você invasamos. não trabalha com a distribuição, é só o... Não, eu invaso, né, para o consumidor. Sei. Tá entendendo? Então eu não tinha como conciliar política e negócio. Porque na abertura, todo começo Exige muita dedicação. exige muita dedicação, muito, né? Então eu não tinha como Mas deixar meu negócio hoje já pra política. estabilizado, Hoje é estabilizado, eu participo, né? Participo de algum evento, sou convidado para algum evento, para alguma coisa, mas ainda estou mais voltado para a minha empresa. mas hoje você é oposição em Palmeiras. Não tenho um lado lá em Palmirim, entendeu? Eu acho que eu sou, Ada, o único político em Palmirim que não tem inimizade. Eu entro em todas as casas de Palmirim, entendeu? Eu tinha um cidadão em Palmirim, que a gente pode até trazer assim o termo politiqueiro forte, era seu Dino, um senhor comerciante lá de saudosa memória, e ele gostava muito de ferrenho na política. Eu era candidato a vice-prefeito e todo domingo eu ia tomar de manhãzinha cedo, a dona Joaninha, a esposa dele, fazia mungunzá com galinha e a merenda do café da manhã lá era isso. Então de manhã, em própria campanha, eles eram adversário meu. Em plena campanha, eu ia para casa dele, todo domingo. Eu chegava, estava o som do candidato dele ligado, ele com o som da carro ligado, toda a altura lá. Quando eles percebiam que eu estava entrando, ele ia lá, desligava. Eu comia meu mucunzá, comia a galinha e saía. Então eu sempre fui de respeitar o próximo, de respeitar meu adversário. E eles sempre também me respeitaram. Então eu sou um político lá em Palmirim, fiz parte da política sem ter aresta, sem ter nada com ninguém. Apesar de você hoje não se posicionar como situação ou oposição, o que você pode nos dizer sobre a atual gestão lá no município de Palmirim? Olha, o Palmirim está passando por uma transição de mudança, né? Porque pegou da oposição, recebeu da oposição, né? E eu vou falar aqui da pessoa, o Wilson Puica, não do prefeito. É um cidadão bem conceituado, é um cidadão de boa índole, entendeu? Mas eu acho que está mal assessorado. Politicamente está mal assessorado, entendeu? Tem boas ideias, mas não está saindo do papel, entendeu? É um rapaz... Que ele é gestor é fato, né? Ele tem grandes negócios de sucesso. Como gestor é fato, né? Um grande empresário, um grande empreendedor, mas na vida pública ele está deixando um pouco a desejar. Talvez por conta da equipe. Por conta de equipe. Eu conversava lá na minha empresa, eu conversava com aliados dele, assim que ele ganhou, e eu dizia a ele, olha, se ele seguir por A, B e C, ele não vai fazer uma boa administração. Tá entendendo? Porque você tem que ter bons assessores, você tem que ter uma boa equipe. E eu acredito que para administrar você não pode ter só a equipe política, tem que ter a equipe técnica. Você tem que deixar de lado um pouco a política. Você faz sua política, mas sua equipe tem que ser técnica para a administração dar resultado. Mas eu acredito que ele vai acertar. E agora, para 2014, nessas eleições, você está bem envolvido e está trabalhando nos bastidores? Olha, eu sempre que eu vou a Palmirim, porque eu moro no sítio, lá onde é a fábrica, sempre que eu vou a Palmirim, o pessoal sempre me pergunta quem é meu deputado, quem é que eu vou votar. Mas eu tenho um compromisso com o Camilo Santana, um deputado estadual que está saindo candidato a deputado federal. Então eu vou
votar no Camilo, tenho um compromisso com ele, vou dar uma Você já ajuda. vem de uma longa data, pelo que... Que já vem da campanha passada, porque ele, através dele, eu consegui alguns benefícios para Ipaumirim. Consegui tratores, o governo do estado lá fez doações às associações de tratores, então consegui tratores, fogões ecológicos para as comunidades, banheiros, né? Casas para a zona rural. Então eles têm me ajudado muito. Assim. Se eu fosse partir para uma política mesmo, eles me ajudaram muito. Entendeu? Eles têm me ajudado muito nessa parte do social. Porque eu consegui muitos fogões. Lá no Ceará, o governo do Ceará, eles têm uns fogões ecológicos. Tá entendendo? Solta pouca fumaça, trabalha com a lenha pequena, entendeu? Para não fumaçar. E o deputado Camilo tem me ajudado muito em conseguir isso. Então tem as máquinas agrícolas, os tratores que eles dão equipados, né? Com debulhadeira de feijão, de milho, com arado, grades de aradá. E tudo isso nós conseguimos. Conseguimos para muitas associações lá, entendeu? Através desse deputado. Então eu tenho um compromisso com ele, para dar uma ajuda a ele. E o federal que eu voltei hoje é candidato a senador. Então eu tenho um compromisso com eles dois, que tem muito me ajudado nessa parte. É o Guimarães, o deputado Guimarães. José Nobre Guimarães. E para governo do estado, como é que está a campanha no Ceará? Olha, para o governo do estado, eu estava até hoje lendo uma reportagem, você pode até ver, tem a matéria no Diário do Nordeste, é um dos estados mais transparentes, né, da nação. Hoje tem uma reportagem, tanto tem no G1 como tem no Diário do Nordeste. É um dos estados mais transparentes, as contas mais transparentes do Brasil. Entendeu? A atual gestão. A atual gestão. O governador trabalhou muito, sabe? Mas já fez seus 8 anos, né? Fez seus 8 anos. E tem o senador Eunício que se lançou candidato. Só que ele era do grupo do governador, mas o governador quer lançar um candidato do próprio partido dele, que é o PROS. Eunício é do PMDB. Então, já se rompeu, Eunício já se rompeu. Eram do mesmo grupo, já houve essa separação. Já houve essa separação. Eunício é um candidato independente. E hoje o governador tem 5 nomes para apontar. Então ele está numa sinuca de bico. Então ele ainda não apontou a essa altura do Não apontou porque ele tem um vice-governador, que é o Domingos Neto, que é um possível candidato. Tem a Isolda, que é ex-secretária de Educação dele, né? Tem o Mauro Filho, que é deputado, que é do partido dele. Tem o presidente da Assembleia, Zezinho Albuquerque. E tem o Leônidas Cristino, que é pessoa de confiança dele, né? Que é ex-ministro, que saiu, que talvez saia candidato. Mas ele está nesse imbróglio todo aí. O governador nem disse o nome dele, mas é muito forte. O grupo do governador, dos Ferreira Gomes, é muito forte. Há uns 15 dias, 21 dias aí, eles fizeram uma pesquisa lá no Ceará e o Eunício desponta nas pesquisas lá. Mas é porque, assim, hoje candidato a governador no Ceará só tem 2 nomes. É o Eunício Oliveira e o candidato é uma mulher, que eu não recordo o nome, é a candidata do PSB. E o governador, nessa indefinição, ele fez uma pesquisa dele, o quanto a influência dele para um candidato. Ele tem 48% na pesquisa da influência dele para o candidato. Independente de quem Quer dizer, indicar. ele pode dizer, é minha candidata, ele tem 48%. Entendeu? Leilton é meu candidato a governador, sem ninguém saber quem eu sou. Ele tem 48% da influência no Ceará. Leilton pretende seguir a orientação do governador? Eu voto no grupo do governador, por conta que meus deputados são do PT e são coligados com o PROS no Ceará. Eu acho que, para você ter uma ideia, o Ceará deve ter em torno de 28 a 30 partidos. O governador tem uma coligação de 22 partidos. Muito forte. São 22 partidos aliados a ele. Tá entendendo? O resto para dividir para 3 ou 4 candidatos ainda. Tá entendendo? Então eles são fortes ainda, eles são muito fortes. O grupo muito forte. Então meus deputados, o Camilo foi secretário das cidades, foi secretário da agricultura no Ceará, no governo do Cid Gomes. Entendeu? E são aliados dele. Então eu também vou seguir a orientação dos meus deputados. A proximidade de Ipaumirim com a Paraíba faz com que você tenha também uma ligação política aqui no estado da Paraíba?
Olha, faz. Eu tenho uma amizade muito boa aqui com o Carlos Antônio, né, com a doutora Denise. Eu tenho umas amizades, um vínculo, até por conta que quando eu estava sendo vice, ele era prefeito daqui, né? Então nós temos um vínculo, uma amizade. Eu tive até, domingo eu estive com ele lá no Triunfo, estive lá com ele, me apresentou lá o governador, o Ricardo Coutinho, né? Estavam lá no evento, e a gente tem um vínculo. Inclusive, eu até agora, usando de minhas amizades no Ceará, eu consegui uma transferência do pessoal daqui que trabalha, são da Paraíba, trabalha no Ceará, né? Já devido à minha amizade com o Carlos Antônio. Eu consegui uma transferência lá de um pessoal que são paraibanos, mas trabalham no Ceará. E queriam ficar mais próximo da Paraíba. E eu fiz sem tutubiar quando eu soube que eles eram aliados de Carlos Antônio. Porque eu tenho minhas amizades com ele. E tenho umas amizades muito fortes aqui em Cajazeiras. Nós somos muito ligados. Palmirim é muito ligado a Cajazeiras. Muito ligado. São 30 quilômetros só. Né? Verdade. Então o comércio de Palmirim compra aqui, estudam muita gente de Palmirim aqui. Palmirim sai todo de manhã, meio-dia e à noite sai carro de estudante para cá. Então tem um vínculo muito grande Cajazeira e Palmirim. Né? Apesar de ser Ceará, mas tem um vínculo muito grande. Leilton, mandar um abraço para todo mundo que está nos assistindo, inclusive para a Anja Lima, que está aqui mandando um abraço para você. Mandar um abraço para o Peterson Santos, nosso diretor, presidente, Charley Garrido, nosso repórter de Souza, também para o nosso produtor Jocelano Lúcio, que estão todos em João Pessoa resolvendo coisas para trazer mais novidades para a nossa TV online Diário do Sertão. Gente, boa sorte aí, traga mesmo muita coisa boa para essa nossa semana, para esse nosso mês que é festivo, que é junino e que tem Copa também, enfim. É uma alegria só esse mês de junho, não é isso, Leilton? E nós... São João e Copa do Mundo. Isso, Somos infelizmente. campeões, né? Vamos ser campeões. Se Deus quiser. Infelizmente, vamos ficando por aqui. Nosso tempo já esgotou. Eu queria, antes de encerrar a nossa entrevista, só fazer um jogo rápido com você. Eu falo a palavra, você me diz o que vem à cabeça, pode ser? Pode ser. E Palmirim? Minha vida. Cajazeiras? Gosto muito. Política? Não sei ainda. E empresário? Gosto de ser. Um sonho? Formaturas dos meus filhos. Uma palavra que te define? Amigo. Leilton? Gratidão. Muito bom, amigo. Gratidão. Eu quero te agradecer mais uma vez por você, pela sua atenção, pela sua disponibilidade em responder às nossas perguntas, por você ter estado aqui na TV Online Diário do Sertão. Agradecer em nome de toda a equipe da TV e do portal pela sua presença, pela sua atenção, enfim, por você ter estado aqui no nosso interview nessa noite de terça-feira. Muito obrigada, a casa é sua, sempre que precisar pode voltar. Eu que agradeço, Ara, você tem uma amizade também muito fina com o Peterson, né? Há muito tempo que eu o conheço, e agradecer ao Peterson e a todos que fazem aqui a TV Diário, e especialmente a você, né, pela entrevista. Muito obrigado e boa noite a todos. De nada, Leilton, eu que agradeço. E agradeço muito mais a você que está aí do outro lado, que nos assiste. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por estar sempre aqui conosco na TV Online Diário do Sertão. Quinta-feira que vem não tem interview, porque, como já falamos, é o início, o primeiro jogo do Brasil, estreia do Brasil na Copa. E você, eu, enfim, todos nós vamos estar torcendo. Não vamos esquecer que a roupa suja se lava em casa, né, gente? O nosso Brasil está aí cheio de visitas, cheio de estrangeiro. Vamos torcer, vamos tratar o nosso país e a nossa seleção com o carinho que ela merece, sim, independente de político, de corrupção, enfim, de qualquer coisa ruim que exista no país. A nossa seleção, o nosso país merece o nosso carinho e, acima de tudo, o nosso respeito, viu? Fica ligado e vamos, que o Brasil é hexa. Segundo aqui a previsão do Leilton. Você fica agora 2-0 primeiro jogo, viu, gente? Já vamos fazer um bolão aqui no portal. Você fica agora com Frente a Frente, direto de Souza. Um beijo no seu coração e até segunda-feira da semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.